Pastor Anderson. Pastor Anderson é um amigo, um irmão, é pastor na Assembleia de Deus Capital, ali no Guará, companheiro da jornada. Éramos solteiros e já andávamos juntos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Anderson. Vamos dar uma salva de palmas pela vida do servo do Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Querido Deus amado, durante esta jornada de propósito, jejum e oração, o nome do teu filho foi soprado, foi orado, e agora ele está diante da tua igreja, Pai, com a responsabilidade de ministrar a tua palavra. Que o Senhor seja com ele, que ele tenha coragem, unção, autoridade, poder para ministrar a tua palavra vinda do teu Espírito Santo, Pai. Que ele diminua, cresça o Senhor, e a tua palavra seja ministrada nesta manhã, Pai. Eis-nos aqui para ouvir a tua voz. Seja com teu filho, abençoa a sua casa, a vida da sua esposa, dos seus filhos. Prospera ele, Pai, em todas as áreas da sua vida. Que o teu nome seja glorificado todos os dias na vida do teu servo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Suas mãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz por estar aqui? Amém. Diga amém com verdade. Amém. Aí, glória a Deus. Vamos lá ler o texto 2 Coríntios, capítulo 5, tá? Que é o tema do Congresso Justificados. Pastor Tiago é um amigo, uma referência, e o quão eu fico feliz por estar partilhando aqui o trabalho que Deus está fazendo por meio da sua vida, da sua esposa Gabriela e dos seus filhos. 2 Coríntios capítulo 5. Amém. Estamos em unidade, viu, pastor Tiago? Que eu fiz a mesma coisa lá em casa hoje. Rapaz, andei quebrando ali o ventilador. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Fala assim, vamos ler todos juntos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos repetir juntos? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o tema do congresso é eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos pensar didaticamente, ler ao contrário esse versículo? Na minha época adolescente, as meninas adoravam fazer isso, pegar o nome e ler ao contrário, né? Já viu isso? Não, isso aí já é mais da minha época. Aí, se minha filha fosse Saras, aí ela de frente era Saras, e de trás para frente era Saras também, né? Agora Anderson, aí fica uma confusão, né? Ron, ixi, não dá para pensar. Mas vamos pensar didaticamente. Obrigado, irmão. Te abençoe, receba um galardão aí, em nome de Jesus aí hoje. De trás para frente aqui. Eis que tudo se fez novo. E a gente quer o novo. Aí vamos ler de trás para frente. As coisas velhas já passaram. Opa! Então, para ter o novo, as coisas velhas têm que passar. É verdade, né? Então, a gente quer o novo. Esse que tudo se fez novo. E as coisas velhas já passaram. Depois, nova criatura é. Opa, peraí. Então, se é para acontecer tudo novo, as coisas velhas têm que passar e eu tenho que ser nova criatura. A minha identidade, quem sou eu tem que ser novo. Não é isso? A gente está lendo de trás para frente. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram e nova criatura é. E aí o texto começa, assim que, se alguém estar em Cristo.
como é então que a gente vai ser uma pessoa nova? Como então que a gente vai deixar as coisas velhas passadas? Como então a gente vai viver o novo? O versículo vai dizer: está em Cristo. Fale comigo assim: está em Cristo. Está em Cristo. Você só terá uma vida nova se você estiver em Cristo. Não adianta uma conversão de mente, estabelecer valores, princípios. É importante quando se aplica princípio, né? Aquele que semeia, né, vai colher. Mas o esforço próprio não é suficiente para criar um novo. O que cria o novo é estar em Cristo. E eu queria, amados, nesta manhã, aproveitar que tem mais outros palestrantes e que vão falar sobre o tema. E eu pensei não trazer conceitos teológicos, doutrinários sobre a nova vida em Cristo, mas a partir de uma história bíblica, uma narrativa bíblica, a gente pensar sobre a novidade de vida de estar em Cristo. E tudo começa com o encontro com Deus. Estar em Cristo é se encontrar com Deus. Eu lembro que eu e Tiago estávamos em Natal, numa casa, e um irmão cheio do Espírito Santo começou a orar por Tiago, e Deus começou a revelar a vida de Tiago, Frazão, e começou a falar com ele, aleluia. E ali Deus começou a se encontrar com ele, que eu saí da sala porque a coisa era tão íntima, aleluia. Você lembra, Tiago? E Deus começou a falar com ele, e eu vi ali um encontro com Deus, face a face, por meio do dom profético. Eu saí da sala que eu disse: não, isso aí é demais, isso aí é Deus com Tiago, aleluia. Isso transforma a nossa vida. O encontro com Deus, de estar em Cristo, faz que a gente deixe as coisas velhas e a gente viva o novo de Deus. E eu queria ler João 4, o exemplo de um encontro com Deus. E eu queria que você acompanhasse na Bíblia, porque há muitos tesouros que a gente vai conversar hoje nesse encontro com Deus. A mulher samaritana teve um encontro com Deus. Capítulo 4 de João, abra aí, vale a pena você acompanhar. Quero registrar minha alegria de louvar ao Senhor com essa comissão de louvor, viu? Bênção, glória a Deus. Cada dia melhor e cheio da unção e graça. João, capítulo 4, fala que Jesus, versículo 3, acompanha aí comigo, deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia. Então, se você olhar no mapa, Judéia embaixo, Galileia mais ao norte. E, de fato, se você traçar uma linha reta, você vai passar por Samaria. E o versículo 4 fala: era-lhe necessário passar por Samaria. E é interessante porque, apesar de geograficamente é uma linha reta e, teoricamente, se passava por Samaria, esse não era o caminho que os judeus faziam. Os judeus evitavam os samaritanos. Quem sabe que é samaritano? Quem lembra? O povo de Israel eram 12 tribos, houve a cisão do reino, 2 tribos do sul foram para o lado e 10 tribos com Jeroboão foi para um lado. E aí colocaram como capital dessas 10 tribos Samaria. Veio os assírios, invadiu Samaria, e uma das estratégias do rei da Síria foi tornar aquele povo judeu mestiço. Então, para o judeu, eu sou puro, sou da linhagem, mas os samaritanos são mestiços, são impuros. Eu não quero nem ter contato com o samaritano. Então, Samaria estava ali naquela região, eram originalmente dos judeus, mas eram mestiços. Eram uma nação de segunda classe na visão dos judeus. Mas Jesus tem a sua agenda, não como a nossa agenda. E ele disse: é necessário passar por Samaria. E o versículo 5, vamos lá. Foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Perceba bem, eu estou falando sobre tudo se fez novo a partir de uma narrativa bíblica. Vamos interpretar aquele versículo de Coríntios a partir de uma narrativa bíblica. E ele fala: junto à herdade de Jacó tinha dado ao seu filho José. Então perceba que os samaritanos, apesar de mestiços,
tinha uma herança, tá certo, do seu pai Jacó. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase hora sexta. Algumas versões mais atualizadas falam era o meio-dia. Está quase meio-dia. 11h29. Vamos entrar na história. Era quase essa hora. A irmã fez assim, ó. Era mais ou menos assim. No pingo meio-dia, quente, na fonte, e a mulher samaritana vai. E versículo 7, veio a mulher de Samaria tirar água. Se você fosse uma dona de casa, preste atenção. Ou você fosse um filho obediente do seu pai, e ele falasse, vá pegar água. Você escolhia qual horário para pegar água? De manhã logo cedo, quando o sol está frio, ou agora? 11h30, meio-dia aqui. O que é que você acha? Logo cedo ou à noite, mas meio-dia não é horário para pegar água. Não é verdade? E por que ela faz isso? A gente vai descobrir no texto por que ela fez isso. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. E ela leva um susto, porque as mulheres, do costume da época, não costumavam falar com homens. Elas iam só. E ainda assim, ela faz uma questão importante. Jesus estava sozinho, versículo 8 explica, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9 diz, estão acompanhando aí no texto? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, que sou mulher samaritana. Aí tem uma explicaçãozinha, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então ela estranhou aquela conversa. Um homem judeu que me acha impuro, está me pedindo água para fazer um favor a ele? Que história é essa? E ela faz esse questionamento. Eu não estou entendendo isso aí. Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela não está entendendo nada, mas Jesus está dizendo, se você souber quem eu sou, a coisa se inverteria. Você não esperava eu te pedir nada. Você que ia me pedir água viva. É interessante porque as coisas começam a mudar e a mulher ainda não está entendendo. Perceba bem, porque no versículo 11, ela fala, como é que é? Eu pedi para o Senhor água viva. Ela ainda fala assim, pelo que eu estou vendo, né? Disse a mulher, versículo 11. Senhor, tu não tem com o que tirar. Eu estou aqui no poço. Eu estou com um cântaro. Aí tu está dizendo para eu pedir a tu que tu não tem nem nada o que colocar aí. Tu não tens com o que tirar. E Senhor, olhe para as circunstâncias. O Senhor não tem o que tirar na sua mão e o poço é fundo. Olha só, a mulher samaritana dando uma aula de realidade para Jesus. Olha só que ousadia. Onde, pois, tem água viva? Ela pensou, se você lá fundo, será que tem água viva? Onde tem essa água viva? Porque você não vai tirar, porque você não tem nada na mão. O poço é fundo. Depois ela falou assim, né? Ela ficou intrigada com aquele negócio. Se souberes quem eu sou. Ela viu o que ela está vendo diante. Mas ela ficou intrigada. Se souberes quem eu sou. Aí ela perguntou no versículo 12. És tu maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e seu gado? Então ela está numa crise naquela conversa. Eu não devia estar aqui conversando. Você está falando um negócio que é para eu pedir para você, mas eu não estou vendo essa lógica. É interessante isso. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Jesus está dizendo assim, ó, você ainda está aqui nesse nível natural. Eu não estou falando disso. Você está achando que eu vou pegar água aqui no poço? Você está falando assim, ó, se eu der água daqui e arranjar um cântaro para pegar água, você vai voltar a ter sede.
Mas ele fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Você não precisará mais de uma fonte. Você terá fonte dentro de si, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vai acabar a água? Não, não vai acabar a água não. Ela vai jorrar até a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! E ela ainda está mais tonta com aquele negócio, mas ela achou interessante o negócio. Ela olhou e falou assim, porque a água que ele der, não. Qualquer que beber desta água tornar-se sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ela achou, rapaz, esse negócio é vantagem. Já pensou? Ela ainda está no nível natural. Ela fala assim, realmente, é uma coisa boa. Eu tenho ido de meio-dia pegar essa água aqui. E se eu não tiver mais sede? Esse negócio é bom. Aí ela topa. Então, tudo bem, eu me convenci que você pode me dar alguma coisa. Antes, Jesus era incapaz de dar alguma coisa para ela. Não tinha cântaro, o poço era fundo. Quem é esse que não é maior do que Jacó, mas está oferecendo uma água viva e que tira a minha sede? Ela fala, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nenhum venha aqui tirá-la. É vantagem. Gostei disso. E aí, Jesus, além de falar da promessa e da missão dele para a mulher, ele começa a se revelar para a mulher. Mas interessante que ele escolhe se revelar por um processo inverso. A gente está invertendo as coisas aqui, lendo o versículo ao contrário, e Jesus aqui ele inverte. Ele começa a tornar ela conhecida, para depois ela conhecer. Ele começa a revelar quem é ela, de fato, para depois ele se revelar. Todo encontro com Deus nos revela a nós mesmos e depois revela o próprio Deus. A mulher respondeu e disse, aí ela falou assim, disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Aí a coisa começa a apertar nessa conversa. Aí ela disse, a mulher respondeu, não tenho, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivestes, olha só a profecia, o dom profético, a palavra da ciência, presta atenção, Tiago, nisso, palavra da ciência, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Aí ela dá um pulo para trás, opa! Aí ela disse, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Opa! Antes ela dizia assim, tu não é maior que Jacó, tu não tem cântaro, o poço é fundo, quem és tu? E agora o Senhor começa a revelar quem ela é. E ela disse, opa, você não sabia disso. Agora, uma coisa eu sei de você, você é profeta, você tem nem profeta, que realmente eu sou essa pessoa. E é interessante porque isso explica porque ela vai ao meio-dia. Porque a mulher não tinha esse poder de divórcio. E porque ela teve 5 maridos? Porque ela foi uma mulher que pelo menos 5 homens rejeitaram ela. Uma mulher rejeitada pelo menos por 5 vezes. Talvez ela, como procurou a fonte da água, procurou o amor no braço desses maridos e todos eles rejeitaram. E o que ela estava com ele não era marido. Eles nem sequer deu o trabalho de casar com ela. Ele estava se relacionando ilicitamente, não conforme as leis que o povo vivia. Ela tinha uma relação ilícita. E ela se choca com aquilo ali. E ela diz, realmente, eu sou. Perceba que na história que a gente vê da mulher samaritana, ela começa a se encontrar com ela mesma. Quando Jesus fala, dá-me de beber, ela fala, peraí, eu sou mulher samaritana. Ela começa a dizer, eu sou de uma nação mestiça.
uma nação que é impura. Eu sou uma mulher. E agora ela diz, eu tenho 5 maridos. Ela começa a se encontrar com a realidade dela. Versículo 20. Ela fala algo que ela começa a se abrir agora para o mundo espiritual. Ela começa a entender que a conversa não é mais natural. Versículo 20, ela fala o quê? Olha só que interessante. Ela fala, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Peraí. Jesus estava falando que ela teve 5 maridos e ela agora estava com um relacionamento ilícito. Ela vai mudar de assunto agora? A coisa apertou para ela? Mostrou quem é ela? E ela vai mudar de assunto, vai fazer uma pergunta espiritual, porque ele é profeta. Será que houve uma mudança de assunto aí? Ou não? Ou houve uma continuidade nesse diálogo? O que a gente precisa entender é que houve uma continuidade do diálogo. Por quê? Porque a adoração para os judeus e para os samaritanos na época, o ato de adorar, é o ato de levar sacrifício a Deus. Oferta de gratidão. Oferta pelos próprios pecados. E ela está mostrando a situação de prisão dela, dizendo o seguinte, olha, os meus pais, tudo bem, eu tenho um casamento ilícito, o Senhor já revelou, você é profeta, você está dizendo que eu realmente estou errado. Mas espera aí, eu não consigo entregar a minha oferta para pedir perdão a Deus. Porque meus pais dizem que é no Monte Gerizim, mas os judeus falam que é em Jerusalém. E como é que eu faço? Vamos aproveitar, já que o senhor é profeta, vamos solucionar minha vida aqui, porque eu não consigo nem pedir perdão. Eu não sei para onde eu vou me reconciliar com Deus. Eu estou andando errante e os meus pais não me ajudaram nisso, porque eles trouxeram mais confusão. Porque se eu abro a história bíblica que os samaritanos têm, eu vejo que é em Jerusalém, mas os meus pais me ensinam que é em Monte Gerizim, tem alguma coisa errada. Ela começa a falar a sua identidade do seu povo, começa a falar a sua relação ilícita, ela começa a falar a sua família disfuncional, de que não ajudou ela a se encontrar com Deus. E Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ele está falando o tema do congresso. Ele está dizendo assim, olhe, os seus pais ensinaram uma coisa equivocada. Jerusalém, de fato, houve esse tempo, porque a salvação veio dos judeus, ele vai falar isso. Mas a hora vem e que se fará tudo novo. Tudo novo. Não é uma religião que vai conduzir você a Deus, não é o sacrifício de bodes, mas em qualquer lugar, eles nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Ele é judeu. Jesus é judeu. Ele fala, a salvação vem dos judeus porque eu sou a salvação. Aí ele fala, mas a hora vem, versículo 23, leia aí na sua palavra. E agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adorem em espírito e em verdade. A gente vai vendo o que João coloca aqui nesse diálogo de Jesus, a gente volta as folhas da palavra, no capítulo 3, a gente vê que Jesus fala para Nicodemos, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus está falando que os verdadeiros adoradores são aqueles que nascem do Espírito, aqueles que nascem de novo. Não é mais com o sistema daquilo que você faz, mas a natureza de Deus em você, que torna você adorador e que Deus recebe a adoração. Se a gente folhear os próximos capítulos,
Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se os adoradores adorarão em espírito, porque nasceram de novo, adorarão em verdade, porque adorarão em Cristo, porque Cristo é a verdade. É por meio dele que podemos adorar, é por meio dele que recebemos o perdão. Ele é o sacrifício, não mais haverá sacrifícios, mas é Jesus que é a verdade, é o sacrifício que perdoou os meus pecados e dá livre acesso a Deus, e eu posso adorar. Jesus destravou a mulher ali e disse: olhe, você é uma mulher que vai ao meio-dia. Você tentou amores e foi rejeitada. Você procura na fonte de Jacó se saciar, mas eu te darei a fonte da água da vida. Você não procurará mais a fonte em outros lugares, mas eu darei a própria fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Você procura um lugar para pedir perdão, mas eu sou o sacrifício, o perdão por vossos pecados. E onde você estiver, você vai poder adorar a Deus, você vai poder chegar a Deus, você vai poder buscar a Deus. Mulher samaritana, você é livre para adorar a Deus. É interessante a estrutura do encontro com Deus. Aquilo que é velho, religioso, que aprisiona, quando se encontra com Cristo, tudo fica mais claro, tudo fica mais real. E ela diz: meu Deus, ela fica impactada com essa nova realidade de adoração. Tudo que ela não tinha ouvido dos pais, nem do seu povo, nem dos judeus, agora ela ouve de Cristo. E ela tem uma sensação. Ela diz assim: realmente, essas verdades espirituais, nós esperamos ouvir. Versículo 25, ela fala: mulher disse: eu sei o que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela dizia: realmente, Deus prometeu um novo tempo ao seu povo. E enviará Jesus para anunciar tudo. Você está falando uma palavra de novidade. E realmente, essa verdade espiritual que eu nunca ouvi, parece o som do céu, da novidade que vem do Rei dos Reis. Realmente, isso que você está me falando, parece ecoar e vindo do céu. O Messias virá e anunciará tudo. E ela está confessando que está esperando. E Jesus faz uma afirmação que explode a mente dela. No bom sentido, destrava a mente dela. Ela fala assim: Jesus disse-lhe para ela: eu sou e eu falo contigo. Jesus construiu no encontro falando quem era ela, o seu pecado, a sua prisão. Jesus começa a libertar ela da prisão. E ela começa a ouvir a verdade de Deus. Mas agora chegou o grande momento, agora que os próprios olhos dela ver quem é que ela esperava, o Messias, o Filho de Deus. O encontro com Cristo. E aquele que está em Cristo. O tema do congresso, vamos lá? 1, 2, 3. Novo, amém? E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor tem coisa nova para a sua vida. O Senhor tem coisa nova para a sua vida. Eu estava vindo para cá, aleluia, orando: Senhor, age no meio do teu povo, age no meio do teu povo, age no meio do teu povo, visita o teu povo. E Deus bradou no meu coração e disse: eu agirei, porque eu ouvi a voz do meu povo. Aleluia! Eu agirei porque eu ouvi a voz do meu povo. Assim diz o Senhor nesta manhã: eu agirei no meio de vós, porque ouvi a voz do meu povo. Aleluia!
Rica Manaiás, a um Deus, aleluia, que ouve a nossa oração e visita o seu povo. Traz livramento de mão forte, traz provisão sobrenatural, quebra as estruturas e faz tudo novo, aleluia. Jesus disse: eu sou e que falo contigo. Sabe, perdão aqui pela quebra do protocolo. Jesus falou face a face: eu sou Cristo, eu falo contigo. Jesus está assim: eu sou Cristo, falo contigo. Eu sou e falo contigo. Eu sou e falo contigo. Eu sou, estou diante de ti e falo contigo. Eu estou e falo contigo. Um dia eu estava numa oração, não sei se eu contei isso para vocês já, e orando ao Senhor num ambiente desse como esse, aleluia. E eu comecei a me imaginar se encontrando com Cristo na glória. Se encontrando com Cristo na glória. E eu pensei: o que eu vou falar com Jesus? Quais são as primeiras palavras que eu vou falar com Jesus? Será que eu vou falar assim: Senhor, igual um soldado, missão dada, missão cumprida? E ainda eu orando, perguntando a Deus o que eu falaria com Ele. Uma pessoa que tem dom profético e o Senhor fala por ela, chegou para mim, tocou no meu ombro e disse: pode falar, eu estou aqui, fale comigo. Aleluia! Não precisava eu esperar estar na glória, mas Deus se encontrava hoje comigo. Deus quer se encontrar hoje com você, aleluia. E você pode falar, estar diante dele, aleluia. Aleluia, o encontro com Jesus, ele muda nossas vidas. A mulher agora, ela era mulher samaritana, ela ia ao meio-dia, ela sentia indigna, ela olhava para Jesus e olhava assim: você não pode fazer nada. Quantas vezes jovens pensam isso? Eu já pensei: Deus pode fazer com o pastor Tiago, mas não pode fazer comigo. A mulher samaritana falava isso. O Senhor não tem a falta da compreensão de quem é Jesus, faz a gente pensar que não pode fazer comigo. Você não tem nada que pode fazer comigo, você não pode dar água para mim. Mas Jesus está aqui para quebrar esses conceitos da sua mente e dizer que Ele é Senhor e pode fazer. Ele pode dar água, aleluia. E é tão interessante porque quando Jesus fala assim: eu sou o que falo contigo, e há assim uma pá, a mente da mulher faz pá. Ela entende tudo. Tudo faz sentido para ela. E aí, versículo 27, nisso vieram os seus discípulos, maravilharam que estiveram falando com a mulher, todavia nenhum lhe disse: perguntas por que falas. Versículo 28, vamos ler. Isso. Versículo 28 fala: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: peraí, o que é que ela fez? Ela foi pegar água. Mas quando ela descobriu a verdade de Deus, ela bateu no coração dela um sentimento de urgência da mensagem que ela estava sendo transformada ali. E ela deixou tudo aquilo que ela estava fazendo num sentimento de urgência. Não existe nada que eu possa adiar ou nada que possa me atrapalhar. Eu tenho que ir à cidade. Opa, peraí. Que história é essa? Que a mulher vai à cidade e disse àqueles homens? Que história é essa? Não era a mulher samaritana que de meio-dia ia pegar a água, que sentia digna, não sentia honrada, não queria falar com homens, que judeus. Agora a mulher parece que é transformada. Agora ela não tem mais vergonha, ela não se isola. Agora ela quer falar, ela quer se expandir a mensagem que estava no coração dela. Toda a timidez, tudo aquilo que
aprisionava, agora ela quer botar para fora aquela mensagem, a água viva que estava jorrando dentro dela para a vida eterna. Muda tudo. E ela fala assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não és o Cristo? Há uma mudança significativa do primeiro momento, quando ela fala que Jesus é profeta, para esse texto aí. Porque quando Jesus fala tudo que ela tem feito, a história da vida dela, ela fala: você é profeta, então me diga onde eu posso me reconciliar. Jesus falou a forma nova de reconciliação por meio da vida dele. Mas agora ela fala o seguinte: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Mas não é uma história de vergonha, não é uma história de rejeição, mas é a história da redenção. A minha vida era rejeitada, a minha vida tinha vergonha, mas Jesus sabe a minha história. Jesus se encontrou comigo, Jesus se revelou a mim, Jesus me perdoou, e agora a minha história, aleluia, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu era antes uma mulher que procurava na fonte de Jacó, mas agora existe uma fonte que jorra. A minha história que era vergonha, eu quero anunciar a toda a cidade: o Senhor me perdoou, o Senhor me encontrou. Eu era uma mulher que tinha vergonha, mas agora eu anuncio: o Senhor me encontrou, me perdoou e me deu fonte. Aleluia, o poder do testemunho. A história dela não é mais de vergonha, porque ela sabe: Jesus viu todos os meus desencontros. Ela falou assim: vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Jesus viu todas as minhas decisões erradas. Jesus viu o quanto eu gritei com meus filhos. Jesus viu quando eu tomei e fiz relacionamento ilícito. Jesus fez quando eu coloquei a mão que não era para colocar. Jesus viu tudo isso, mas me encontrou. Me encontrou, Ele disse tudo que eu tenho feito, mas me perdoou, aleluia. E chamou a graça, chamou a nova vida, chamou, aleluia, aleluia. Quem somos nós, se não somos mulheres samaritanas, cheios de erros, cheios de vergonhas, cheios de entraves, aleluia. Mas o Senhor aqui está para fazer tudo novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando com você. Estamos terminando. 2 Coríntios fala 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A mulher samaritana, que vivia em sua solidão e arrastava a sua prisão de relacionamento com Deus, que os seus pais não ajudaram. Eu não estou falando contra os pais, honrem os pais, obedeçam aos pais, mas às vezes os nossos pais são imperfeitos e causam dores, mas existe aqui um Pai celestial que quer se encontrar conosco, um Pai perfeito. E a mulher samaritana, que era essa pessoa, agora não. Agora é nova vida, porque ela virou uma adoradora. Aleluia. Cantaram isso aqui hoje. Ela virou uma adoradora, não é mais aquela que é uma samaritana de segunda classe, não amada. Ela é agora uma adoradora que o Senhor recebe. Ela agora não procura as outras pessoas para autoafirmar. Ela não procura a afirmação dos outros, nem em casamentos, mas agora ela recebe a fonte, que é o próprio Senhor, que completa. A quem que tinha sua vida ilícita e vivia em solidão, agora ela se sente amada por Deus. E não só isso, ela é missionária. Deus não só ama
e constrói nossa identidade, mas Ele dá uma missão. Ela é missionária. Ela se sentia talvez inútil, rejeitada, mas agora ela tem uma missão: compartilhar o que Deus fez com ela. E é tão interessante, e o Joe vai encerrando aqui, o pessoal do louvor quiser vir. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram. Quantos creram? Quantos samaritanos creram? Quantos? Quantos? Muitos. Ela virou uma ganhadora de alma, uma ganhadora de vida, e foram muitos, não foram poucos. Deus incendiou uma cidade por causa de uma mulher. Deus incendiou a cidade com seu fogo da sua glória por causa de uma mulher. Deus precisa só de um que crê para Ele incendiar todo o jardim botânico, jardim Mangueiral e condomínios. Precisa só de um, aleluia, só de um, aleluia. Incendiado, marcado por Jesus. Só de um, e quem sabe é você? Ela encontrou em Deus um pai. Ela encontrou um Deus que o adora. Ela encontrou alguém que redimiu a sua história e amou. Ela encontrou sentido de vida. Ela recebeu a missão do Senhor, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero fazer uma oração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É de consagração. Eu não sei se o pastor Tiago tem alguma outra cerimônia de entrega, de consagração, mas quem sabe hoje você se viu na mulher samaritana, em algum aspecto. E você quer falar algo para Deus. Aleluia. Como talvez eu naquele dia queria falar algo para Deus. E Deus falou, pode falar. Quem sabe hoje, você ouvindo, você faz uma oração de compromisso. O jovem gosta de coisa concreta. Eu também. Eu botei na minha Bíblia aqui uma oração de compromisso. E a gente até cantou hoje sobre isso. Eu coloquei na minha Bíblia aqui: eu me comprometo a viver tudo o que Deus tem para mim. Não é eu vou. É Deus chamando, vamos. Eu quero ir onde Deus me chama. Compromisso é eu me comprometo e viver tudo o que Deus tem para mim. Eu entrego a minha vida e tudo o que eu tenho a Ti. Os meus desejos, as minhas vontades são entregas e rendidas totalmente a Ti. Eu entrego o controle de tudo em Suas mãos. Faz em mim e por meio de mim o Teu querer. Sopra o Teu Santo Espírito sobre mim. Eu fiz essa oração e coloquei na Bíblia. Você quer fazer comigo essa oração? Quer fazer? Quem quer fazer, repita comigo. Eu me comprometo a viver tudo o que Deus tem para mim. Eu entrego a minha vida e tudo que tenho a Ti. Os meus desejos e as minhas vontades, hoje eu entrego e rendo a Ti. Eu entrego o controle de tudo em Tuas mãos. Faz em mim e por meio de mim o Teu querer. Sopra o Teu Santo Espírito sobre mim.
Se você quiser e fez essa oração, vem aqui para a oração. Vem aqui para frente. Se ajoelhe aqui e vamos orar em nome de Jesus. Venha. Se você fez esse compromisso, se apresente diante de Deus e diga assim: Senhor, eu estou aqui. Faz de mim. Incendeia a cidade por meio da minha vida. Incendeia a minha casa por meio da minha vida. Eu creio no teu perdão. Eu creio que o Senhor conhece tudo o que eu fiz. Mas o Senhor redime a minha história nesta manhã. E eu consagro a Ti. Obrigado. Ramanayas, pode vir, tem tempo. Qualquer coisa ainda afasta as cadeiras aí, pastor Tiago, pode vir. Ele está aqui, aleluia, Ele está aqui. A profeta dizia, enquanto eu pensava, eu quero falar com Deus, e ela dizia, Ele está aqui, fale com Ele, aleluia. Ninguém vai te atrapalhar agora, é o seu encontro com Deus. Quando se encontra com Deus, Deus revela quem é você, mas Ele revela quem Ele é, aleluia. O Senhor hoje está dando nova identidade de filhos e filhas. Eu vejo no Senhor novas vestes santas, é Deus a quem dá novas vestes santas, identidades, coragem que você não tem, mas não é natural. A mulher samaritana se escondia, mas agora ela vai à cidade. É o Senhor, é o encontro com o Senhor, é o encontro com o Senhor. Glória a Deus. Pode orar. Você que ficou aí, ore também, interceda. O Senhor hoje está se encontrando com pessoas. Encontros sobrenaturais, dando vestes, novas identidades. Deus, o seu Pai, está aqui. E você é amado, você é amado, você é amado, você é amada. Só mais uma coisa para os irmãos louvarem o Senhor. Deus nos dá identidade de filho e a gente pertence a Ele. Todo sentimento de não pertencimento. Você vai para a escola, não sente no grupo. Você vai para a igreja, não sente no grupo. Quero quebrar agora em nome de Jesus isso, porque você pertence a Jesus. Você está em Jesus, aleluia. Um dia, numa circunstância da minha vida, eu me sentia um covarde. Eu dizia, Deus, eu fiz isso, eu me omiti isso, eu não fiz isso, eu sou um covarde. Eu sou um covarde, Deus, eu não fiz isso, eu me omiti. Tudo está acontecendo, foi por minha causa, Senhor. Eu comecei a chorar e clamar. E Deus falou comigo, você é um leão. Aleluia. Isso não tem lógica, assim como a mulher samaritana, não tem lógica, Jesus, você não pode fazer nada por mim, você não está vendo o que eu fiz, aleluia. Eu estava numa igreja e as pessoas sentaram uns aos outros, começaram a orar, e um jovem, muito jovem, da idade de vocês, olhou para mim e disse, Deus está falando para mim uma coisa para você, você é um leão, aleluia. Você é um leão corajoso. Você é alguém que tem coragem de anunciar a palavra. É a identidade do Senhor transformando em nós. A mulher que tinha vergonha da sua história, agora ela fala a própria história como plataforma do agir de Deus. Ela testemunha sobre Cristo que fez na vida dela. Agora vamos louvar. Eu vou falar mais, não vou atrapalhar, e você vai orar ao Senhor. Diga, Senhor, constrói minha identidade. O Senhor é meu Pai. O Senhor me amou. E eu estou aqui, eu entrego tudo a Ti. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de
do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava Os obreiros e pastores quiserem vir aqui orar, podem vir. Deixe Deus te usar. Em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aí o teu povo, a tua igreja, comprada com teu sangue, são os teus filhos e as tuas filhas. Como foi necessário passar por Samaria, é necessário esses jovens estarem na manhã deste sábado aqui neste santuário. O encontro foi marcado na agenda do céu. E eis aqui, Deus, as tuas ovelhas. Tu és o bom pastor. Tu és aquele que dá a vida pelas tuas ovelhas. Alguns aqui se sentem rejeitados, não dignos. Ó Deus amado, jovens que têm sido derrotados por Satanás, mas nesta manhã é manhã de restauração, de cura de alma, de sarar as feridas, de se levantar, estar de pé diante do Senhor e diante dos homens, anunciando o grande feito do Senhor em suas vidas. Tu és um Deus amoroso, Tu és aquele que perdoa, que apaga as nossas transgressões, a dívida já foi paga, o Senhor Jesus já morreu pelos seus, e eles estão aqui, Pai, que eles recebam o perdão do Senhor, que eles recebam a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus, a identidade desses homens e dessas mulheres é uma nova identidade, porque tudo se fez novo. Ó Deus, uma nova natureza, um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar e de agir, não mais guiado pelo eu, mas pelo Teu Espírito Santo. Porque a vida que nós vivemos agora na carne, vivemos agora para o Senhor Jesus. Pai, eu louvo o Senhor pela vida de cada um desses irmãos, porque o Senhor nos faz adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Tudo entregarei. Tudo entregar. Pode voltar aos seus lugares, pastor Tiago Frazão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Só começou, hein? Só começou o agir de Deus. Só começou o agir de Deus. Por Ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Tudo Entregar. Cante ao Senhor, entregando a Ele tudo. Tudo entregarei. É noite de alegria, de novo nascimento. Manhã de alegria e manhã de nascimento novo. Bendito, tudo eu deixarei.
Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelo do pastor Tiago, pelo pastor Cassimiro que está entre nós. Glória a Deus. Feliz pelo privilégio de estar aqui, trazendo a palavra. E Tiago, eu lendo a palavra, podem sentar, amados irmãos. E eu disse, Jesus, uma conversa que tu tivesse com uma mulher, muitos creram em ti e incendiou a cidade. Uma conversa. Não foi no microfone, não foi no púlpito, não foi na visibilidade. Foi um encontro singular, único que ninguém estava vendo no poço. E eu pedi a pastor Tiago, dizia assim, Senhor, faz Tiago como Jesus, como teu filho. E que conversas com ele destravem jovens. E eles recebam a identidade de ti e incendeiem aonde eles estiverem. Conversas únicas, conversas sem ninguém ver, conversas em chamada de vídeo, conversas no cantinho, conversas. E Tiago tenha. Deus usa ele para destravar jovens, para que esses jovens incendeiem as escolas, suas casas, seus bairros. E eu disse, Senhor, é a minha vontade, porque eu sou amigo dele. Eu vou profetizar isso na vida dele por minha vontade, da minha carne, um bom desejo. Senhor, é a tua vontade. Aleluia. Quando é essa pergunta eu fiquei falando, e o Espírito Santo, quando eu cheguei, disse, é a minha vontade. É a minha vontade. Aleluia. E esta manhã eu profetizo. Eu sei que já tem acontecido, mas que Deus te dê palavra da ciência, que os corações sejam descortinados, que identidades em Deus sejam estabelecidas, e que os jovens sejam livres e incendiários para a glória de Deus. E muitas pessoas passem a crer. E o texto fala isso, agora mulher, não é mais pelo seu testemunho, é porque nós ouvimos do próprio Jesus. E muitos possam dizer assim, não é mais por aquele jovem que falou para mim, porque eu conheço Jesus. E tudo começou numa conversa que você teve com esse jovem. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Muito obrigado, pastor Anderson, pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, nossos irmãos, pais, mães, amigos, convidados que aceitaram o nosso